falará conosco nessa noite. Amém? Então vamos à palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 27. Atos, capítulo de número 27. Atos, capítulo de número 27. Glória a Deus. Essa é uma palavra que o Senhor já tinha ministrado ao meu coração. E prometo ser fiel àquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração. E com certeza falará conosco nessa noite. Amém? Atos 27, capítulo de número 21. Para melhor compreensão, versículo de número 9. Atos 27, 9. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Versículo de número 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles eram de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto-se por um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Versículo de número 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Versículo de número 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, glória a Deus, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Quero orar com você, curva a sua cabeça. Pai, nós somos gratos, Deus, pela Tua palavra. Senhor, a palavra é Tua, a igreja é Tua. E Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para operar e para fazer o Teu querer, Pai, em cada vida que aqui está, em cada lar, seja onde essa transmissão chegar, Pai. De mim mesmo eu não tenho nada, mas o Senhor é o dono de tudo. O Senhor que pode restaurar através da palavra. O Senhor que pode libertar, o Senhor que pode curar, o Senhor que pode sarar, o Senhor que pode e faz milagres. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos diante da palavra de Deus, a qual creio eu que é conhecida de todos, pois esse texto é um texto bem conhecido. E ainda meditando na palavra de terça-feira, no tempo em que Neemias vivia, ele se levantou de uma condição favorável para ele, para ser um porta-voz de Deus e para ser alguém que vivesse a vontade de Deus e não a dele. E o Espírito Santo, ele tinha falado essa palavra há alguns dias ao meu coração, e eu quero compartilhar com você nessa noite algo que foi gerado não de agora, mas há alguns dias. Estamos diante da palavra de Deus, a qual
A primeira observação que eu faço aqui é que, entre tantas, um navio. Eu nunca tive a oportunidade de fato, de estar em um navio, mas já vi alguns. E vendo que um navio, vai dizer o dicionário que ele é uma embarcação grande destinada à navegação em mar aberto. Ou seja, o navio ele também pode ser um navio mercante, que é um navio onde se levam mercadorias e até pessoas, e também um navio de guerra, onde levam equipamentos e armamentos. Outra coisa que me fez procurar para chegar a daqui a pouco a palavra de Deus, ao qual nós vamos ser alimentados por ela e edificados. Me veio a história, vendo e lendo essa história, me veio a grande história de um grande navio, o qual todos, creio eu, que conhecem, que é a história do Titanic. E nós vamos ver que o Titanic ele era um navio britânico, que foi construído no século XX e que realizava, ou seja, era para realizar viagens transatlânticas. Porém, o Titanic ele só conseguiu fazer a sua primeira viagem porque no dia 10 de abril de 1912 o próprio naufragou. E nós vemos também que a ideia do Titanic, que quando ele foi construído, ele era um navio muito luxuoso e extremamente seguro, a qual as pessoas falavam. Mas houve um porém ali, meus queridos. Aquele ao qual fez e construiu aquele navio, ele falou e declarou que era impossível aquele navio naufragar. E em sua primeira viagem nós vemos que o próprio navio, com mais ou menos 2.200 pessoas, ele veio a naufragar. E diante dessa situação, desse naufrágio, o Espírito Santo me levou a ver que também nessa situação e nesse naufrágio, não morreram, melhor dizendo, todas as pessoas, mas sim, a história vai contar que um pastor chamado John, ele pregava durante aquele naufrágio. Eu quero ler algo para vocês, para melhor compreensão, que diz assim: homens de Deus estão em todos os lugares. Um desses foi o pastor John, que morreu entre as vítimas do naufrágio do Titanic, em abril de 1912, que afundou depois de atingir um iceberg no Oceano Atlântico. John nasceu em um lar cristão na Escócia e em 1872 começou a pregar o Evangelho aos 18 anos e em 1897 se tornou pastor da Igreja Batista na cidade de Glasgow e viu a igreja crescer de 25 membros para mais de 500 fiéis. Na época do desastre do Titanic, John tinha 39 anos, era viúvo e estava com a filha de 6 anos, Anne Jessie, e sua irmã Jessie, juntas com ele, rumo a Chicago. Sua filha e sua irmã foram colocadas em um bote salva-vidas e sobreviveram, mas John ficou para trás, com o objetivo de cumprir sua última missão: perder a sua vida e salvar as outras. Nos 50 minutos finais que estava apoiado numa prancha, um homem se aproximou de John, que estava se debatendo na água, e gritou: "Você é salvo?" E ele respondeu: "Não." Gritou as palavras da Bíblia: "Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo." Antes de responder, o homem foi puxado para dentro do mar.
Minutos mais tarde, a corrente trouxe George de volta e eles ficaram à vista um do outro. Mas, uma vez, John gritou: "Você é salvo?" Novamente ele respondeu: "Não." Repetiu as palavras de Atos 16:31. "Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo." Cansado e sem forças, o homem escorregou no mar e morreu afogado. O homem que ele evangelizou depositou sua fé em Jesus Cristo e mais tarde foi resgatado pelos botes salva-vidas na província de Ontario, no Canadá, e George testemunhou que foi o último convertido por John. O pastor John selou a sua morte o que ele tinha vivido ao longo de sua vida, a paixão do Evangelho e a preocupação com as almas perdidas. Segundo seu irmão, o pastor John levou multidões ao Senhor durante sua vida e mostrou a força do Evangelho para o mundo. Um pouco parecida com essa história. E nós estamos diante da palavra de Deus, onde nós vemos um homem chamado Paulo. Paulo esse que o texto vai nos narrar mais um episódio da sua história. Nós vemos que Paulo, ele era um homem de Deus. Esse Paulo, o mesmo ao qual nós vimos alguns domingos atrás, que teve o seu nome mudado, ou seja, chamava Saulo, o perseguidor, e após o encontro com Jesus no caminho de Damasco, tornou-se um vaso de Deus. Tornou-se um homem que Deus se agradou dele. Um homem que antes não tinha crédito. Um homem que antes não tinha muito valor para a sociedade. Ou mesmo, melhor dizendo, tinha valor para a sociedade, mas para os cristãos, Paulo era um perseguidor, era alguém que era mau. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E a primeira palavra que eu quero deixar aqui para você, queridos, é que não existe ninguém tão ruim que Deus não possa transformar. Talvez você mãe, você irmão, você pai está orando pelo um filho, você filho orando pelo seu pai, você esposa orando pelo seu marido. Não existe ninguém tão ruim que o Senhor ele não possa transformar. Pois nós vemos assim a própria vida do irmão Paulo. E nós vamos ver que o pregador agora do Evangelho, um dos maiores pregadores dos gentios, nós vamos ver que Paulo também foi um dos maiores fundadores da igreja primitiva. Ou seja, ao se reunir ali com aqueles irmãos, Paulo ele deixou-se ser usado por Deus. Nós vemos que o próprio Paulo, ele depois da sua conversão, ele andou centros urbanos, anunciou o Cristo ressurreto, ele continuou o seu ministério que se espalhava por diferentes lugares, ou seja, aquelas regiões, através do seu ministério, se tornou-se conhecida porque um homem se deixou ser usado por Deus. E logo, nós vamos ver que o próprio Paulo, ele por antes ser um perseguidor, agora passa a ser um perseguido. Nós vemos que Paulo, ele por pregar o Evangelho, por levar a palavra, ele vai se tornar um homem odiado. Ele vai se tornar um homem que, por ensinar a palavra, por ensinar que Jesus é o único Salvador, ele vai se tornar odiado. Nós vemos que isso é tão verdade que Paulo, ele, por causa da mensagem que pregava, ele foi preso, foi espancado e até açoitado. Nós vemos que o próprio Paulo, ele, diante dessa situação, nós vemos que em Atos 21, versículo de número 33, nós vemos que o próprio Paulo, o que vai nos narrar essa história? Que em Jerusalém, Paulo ele vai ser preso. Ao ser preso, nós vamos ver que Paulo ele vai passar pelo seu primeiro interrogatório. Diante de quem? Do Sinédrio. Sinédrio é esses que eram
a classe mais elevada do tribunal judaico da Palestina, ou seja, eram homens que de fato tinham importância, eram homens que de fato conheciam de leis e até da Torá. Nós vamos ver que após Paulo passar pelo seu primeiro interrogatório, nós vamos que ele vai ser encaminhado para Cesareia. Por quê? Com a intenção de eu acusá-lo, e Paulo ele vai cair na mão de um governador chamado Félix. Atos 24, versículo 24 e 25 vai nos narrar isso. Que Paulo ele vai cair na mão desse governador chamado Félix, e logo depois Félix o prende por 2 anos. Paulo fica ali naquela situação por 2 anos, até que o próprio Félix ele vai ser substituído e vai entrar um homem chamado Festo. Festo é aquele que vai querer agradar o povo judeu. Então ele pega Paulo, não querendo julgar Paulo, ele vai encaminhar Paulo para César, para Roma. E nós vamos ver que, nós vamos chegar, melhor dizendo, nós vamos ver essas narrações entre o capítulo 24 e 25 de Atos. E chegaremos no capítulo 27, ao qual nós vemos Paulo, prisioneiro, em uma viagem para Roma, em uma situação não muito agradável. Nós vamos ver que Paulo ele está sendo preso, ou melhor dizendo, ele já está preso, ele está sendo acusado de sedição e profanação. Esse Paulo ele vai entrar no navio com um centurião que é aquele que vai tomar de conta do próprio Paulo, e alguns prisioneiros. E nós vemos no capítulo 27 de Atos que o próprio Paulo ele vai dizer o quê? Paulo ele vai declarar que não é época. Paulo ele vai falar que aquela viagem para aquele tempo não era propícia, porque estava chegando o inverno e a situação do mar era muito perigosa. Nós vamos ver que Paulo ele vai dizer que a situação é desfavorável para aquela viagem. Não porque ele não queria ir para Roma, não, mas porque ele também conhecia e sabia o que estava acontecendo em volta e durante o que acontecia naquela época. Nós vemos que durante a viagem, aquela embarcação é surpreendida por uma tempestade. Nós vamos ver que aquela embarcação, durante 14 dias, eles flutuavam sobre um céu sem sol de dia e sem estrelas à noite. Nós vemos um cenário de desolação. Nós vemos um cenário onde o navio ele quase naufraga. Nós vemos que a tempestade quase ameaçava destruir. A qualquer instante, aquele navio ele poderia se tornar em pedaços. E Lucas, ele é bem detalhista, que vai nos narrar no capítulo 27 e 28 sobre tempestades. Tempestades essas que falam de tempo e de adversidade. Quando eu falo aqui tempestade, eu falo de um tempo de adversidade. Eu falo de um tempo onde a visão que nós temos ao olhar para a tempestade, a primeira visão que nós temos é que de um barco ou um navio em alto mar, sendo açoitado por ondas e pelo vento, e balança para lá, balança para cá. A primeira visão que nós temos é essa. Mas esse texto ele vai nos trazer outra visão. Ele nos traz uma visão clara e uma comparação das tempestades que acontecem em nossa vida, de situações que passamos
de aflições que estamos prestes a acontecer em nossa vida. E de repente, como aquela embarcação, como aqueles tripulantes, de repente o tempo fecha, de repente o vento assopra, de repente as nuvens dos céus, nos céus ficam escuras, e vêm as tempestades. E nós vemos que essa situação, ela é evidente na vida de todos nós. Há tempestades em nossas vidas que elas chegam de repente, elas chegam na nossa vida, como na vida daquela tripulação. E muitas das vezes nós, eu, você, estamos no nosso navio que pensamos que é a nossa segurança. E de repente a tempestade chega, através dos seus ventos e ondas, o navio se quebra. Nós ficamos à mercê de uma situação como essa. E logo é normal do ser humano, do Alisson, da Gisele, do Heitor, do Alinaldo, a ficar com medo, a ficar angustiado, a ficar ansioso. E para piorar essa situação, porque o medo, e aqui já foi falado muitas vezes, nós sabemos que o medo em excesso, ele é problema. Mas todos nós passamos por situações de medo. Um medo normal, onde nós vemos que todos nós estamos sujeitos. Alguns têm... O medo é tão normal na nossa vida e faz parte do nosso cotidiano que muitos aqui têm medo de altura. Muitos aqui têm medo de voar, entrar dentro de um avião e... Medo, faz parte. Mas o medo em excesso, ele vai dar brecha. Para quem? A situação das tempestades que já não são muito boas. As situações que a tempestade nos traz de medo, de angústia e de ansiedade. Para piorar, irmã Terezinha, ainda vem o diabo, o nosso adversário, para se aproveitar dos nossos sentimentos e dessas situações, falando o quê? Que acabou, que agora nós vamos afogar, que agora não tem mais jeito. Diante disso, o que vem ou o que fazer quando o nosso barco ou quando a nossa vida é açoitado pelas tempestades da vida? Ou o que fazer quando, ou como agir quando o barco da nossa vida for atingido por tempestades? E com certeza, essa palavra assim, Deus, o que o Senhor quer falar com o teu povo? Muitas das vezes nós estamos em situações como essas. Talvez você não esteja numa tempestade, mas está passando por outras aflições. Talvez você não está diante de um navio, mas você está em uma situação irreversível, onde você fala, e agora? E você fala, não vai dar mais. E Paulo, ele vai se deixar ser usado mais uma vez, para trazer conselhos que, com certeza, abençoarão a nossa vida essa noite. Queridos, o tema da mensagem dessa noite é: no navio dos desesperados, faça a diferença. No navio dos desesperados, faça a diferença. Paulo, ele vai se levantar diante dessa situação. O prisioneiro,
Ele vai se levantar em meio ao desespero dos tripulantes da navegação. E Paulo, ele vai trazer uma palavra de esperança. Aleluia. Paulo, ele diante dessa situação, onde o povo, junto com ele, está preso. Está numa situação onde, creio eu que a situação de Paulo é a pior, Giovanni. Por quê? Porque Paulo é o prisioneiro. Paulo está indo para Roma ser julgado. Mas junto com Paulo, tem 276 pessoas sofrendo o mesmo efeito de uma tempestade. Junto com Paulo, todos vão ficar desesperados. Junto com Paulo, todos vão ficar temerosos. E o que fazer? Paulo, ele vai se deixar ser usado por Deus mais uma vez, e nós vemos isso no capítulo de número 27, a partir do versículo 21, que Paulo, ele se levantou para fazer a diferença, por mais que ele estivesse aprisionado. Ei, queridos, talvez você está preso por correntes, talvez você está preso por situações. Mas Paulo, ele, assim como Paulo, não deixe a sua vida, não deixe a sua alma, não deixe aquilo que você crê fluir. Porque Paulo, mesmo preso, ele vai ter uma palavra de esperança. Paulo, ele mesmo aprisionado, ele vai fazer a diferença na vida daquela tripulação. Paulo, ele mesmo preso, ele vai se levantar para fazer a diferença. Paulo, nós vamos ver que ele vai começar e vai falar para toda aquela tripulação o seguinte: ele vai falar que ele foi avisado por Deus. Porque as situações externas, elas podem muitas das vezes nos prender. Situações externas podem nos prender. Mas aquilo que está dentro de nós é bem maior do que aquilo que acontece externamente. O que você quer dizer com isso, Alisson? Que muitas das vezes você está preso por situações, por momentos, por tempestades. Mas o que você não pode fazer é se render diante disso. O que você não pode fazer é se calar diante dessa situação. Nós vemos que Paulo, ele mesmo preso por correntes, ele vai se levantar para fazer a diferença. E outra coisa que me chama a atenção aqui é que quem despreza o conselho sofre danos. Nós vemos que muitas pessoas têm sofrido danos. Filhos que sofrem danos até momentaneamente e também futuramente, por desprezar os conselhos dos pais. Diante dessa situação que estamos vivendo, não só na nossa cidade, no nosso estado, mas mundialmente, quantos membros, quantos irmãos desprezaram os conselhos de seus pastores, pastor Luiz? Desprezaram o conselho de seus pastores e estão sofrendo danos por não obedecer os conselhos daqueles que de fato também têm responsabilidade como pastor sobre a nossa vida. Quantas igrejas sofrendo danos, Gisele, por irmãos que, ou melhor dizendo, pessoas que se diziam crentes, evangélicos, e deixando a igreja perecer como?
Quem despreza os conselhos sofre danos. Nós vamos ver que a primeira coisa que aquele centurião fez foi desprezar o conselho de Paulo. E Paulo já tinha avisado: olha, eu estou te falando, melhor vocês me ouvirem, senão vai acontecer isso, isso e isso. E eles não ouviram. Então eles deram crédito ao capitão do navio, ao piloto, ao mestre do navio, do que a Paulo. Aliás, Paulo era o prisioneiro. Paulo já era alguém sem crédito. Mas quem despreza o conselho do pai e da mãe, de autoridades que estão sobre a sua vida, de pastores, de líderes, sofre danos, queridos. Não queira sofrer danos por desprezar os conselhos daqueles que já passaram por situações como a nossa, ou enxergam coisas que nós não enxergamos. Então não despreze os conselhos. E Paulo, ele vai se levantar, porque diante dessa situação, alguém precisa se levantar. Porque no navio dos desesperados, alguém, irmã Terezinha, tem que fazer a diferença. Se Paulo não se levantar naquela situação, o navio vai perecer. Se Paulo ele não se levantar para fazer a diferença, todos vão morrer. E a primeira coisa que me veio na mente foi a palavra de terça-feira, Neemias no seu tempo. Melhor dizendo, de quinta-feira. Neemias no seu tempo poderia muito bem ficar no palácio, comendo a comida do rei, tranquilo. Mas ele resolve se levantar e fazer a diferença. Paulo, diante dessa situação, Paulo ele fala e ele resolve ser um porta-voz da esperança. Diante desse naufrágio, diante desse navio dos desesperados, Paulo ele vai se levantar com uma palavra de esperança, como alguém que traz esperança, como alguém que é portador de esperança. Ei, queridos, tem muita gente falando coisa ruim já, não seja mais um. Se levante com a autoridade que Deus te deu para trazer vida a essas pessoas que precisam. Se levante com a autoridade que Deus te deu para você trazer cura para essas vidas. Para você, através daquilo que Deus te deu, mudar situações, ser bênção na vida de outras pessoas. Mas portadores de desesperanças, vamos dizer assim, já tem muito. Nós vamos ver que Paulo, diante dessa situação, ele poderia, eu já avisei, cara. Agora vocês não quiseram me ouvir, então vai se afogar todo mundo. Deixa se afogar. Mas não. Paulo ele vai se levantar como um portador de esperança. Nós vamos ver que as tempestades nas nossas vidas, elas são inevitáveis, porque a tempestade ela alcança o rico, ela alcança o pobre, ela alcança o sábio, o ignorante, ela vai alcançar também os crentes, os descrentes. Aliás, são tempestades que parece que não se acaba mais contra as nossas vidas. Mas tenha uma palavra de esperança. Se levante como alguém que traz esperança. E nós vamos ver que Paulo, diante daquela situação, versículo de número 23. Paulo ele vai se levantar e vai dizer o seguinte: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou. Glória a Deus. Paulo ele vai se levantar diante daquele povo e vai dizer o seguinte: um anjo de Deus me apareceu. Um anjo de quem? De Deus. Do Deus a quem eu sou. Paulo ele está naquele momento confirmando
através da sua convicção, a sua filiação, o seu chamado e as promessas que Deus tem sobre a vida dele. Paulo, ele vai se levantar diante daquela situação e vai dizer, um anjo de Deus, de quem eu sou. Paulo, ele tinha a convicção de quem ele era. Paulo, ele tinha a convicção do Deus que ele servia. E é isso que Hebreus 11:1 vai falar, que a fé é a certeza. A fé é a convicção, isso. Paulo, ele vai ter a convicção. Por quê? Paulo, ele vai declarar isso não por teoria. Paulo, ele vai declarar isso porque ele teve experiências com Deus. Paulo, ele vai declarar isso porque ele sabia, eu sou de Deus, eu sou de um Deus. E diante desse cenário, onde 276 pessoas estão, 14 dias já as pessoas estão sem comer. A armação do navio está em pedaços. Paulo, ele vai se levantar com uma convicção. Que convicção, Alisson? O Deus de quem eu sou. Você tem essa convicção, queridos? Você sabe de quem você é? Você sabe de quem você é? Paulo, ele vai se levantar e vai dizer, o Deus de quem eu sou. Paulo não disse, eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Paulo, ele se levanta e diz, eu sou de Deus, do Deus que eu sou. Nós vivemos num tempo onde pessoas brigam porque se dizem que é de A, outras dizem que é de B, e consequentemente tem destruído famílias, tem destruído igrejas, porque uns dizem, não, eu sou Assembleia, outros dizem, não, eu sou Brasil para Cristo, outros dizem, não, eu sou metodista, não, eu sou A, eu sou B. Queridos, você tem que ter a convicção de quem você é. Há uma ilustração, e esse pastor vai narrar que existiu um pastor que teve um pastor, que ele estava em uma determinada cidade, e ao voltar para aquela região, ele descobriu que a sua igreja ela tinha uma congregação, mas o pastor anterior tinha fechado aquela congregação. E ele vai narrar que ardeu no coração dele de reabrir aquela congregação. E pastor Luiz, eles fizeram um trabalho de evangelismo naquela cidade. E todas as vezes que eles iam evangelizar, do lado ou próximo àquela igreja, tinha outras pessoas que eram de outra religião, que quando eles iam evangelizar, as pessoas ignoravam, as pessoas falavam, não quero saber de Jesus não, porque eu sou do vale, não. E eles falavam que era daquela determinada religião, não quero saber de crente não quero saber de Jesus não, eu sou do vale. E aquele pastor continuou pregando, continuou evangelizando, e aquelas pessoas não quiseram receber, porque todas as vezes que eu evangelizar, eles falavam, não, eu sou do vale, não quero saber de Jesus, eu sou do vale, eu sou do vale, eu sou do vale. E queridos, o que eu quero dizer com isso? É que com todas as nossas limitações, com todas as nossas falhas, você e eu, nós somos de Deus. Queridos, tufões, furacões e tempestades
problemas, todos nós vamos passar, mas nós temos uma certeza, que nós servimos a um Deus que é poderoso, nós servimos a um Deus ao qual nós temos convicção, que nós sabemos a quem servimos. Eu e você somos de Deus, eu e você somos de Deus. Nós temos que ter essa convicção, assim como Paulo, diante dessa tempestade, está tudo acabado. Não, Paulo se levantou e fala: eu sou de Deus. Um anjo de Deus me apareceu, do Deus a qual eu sou, me apareceu. Aleluia. E Coríntios capítulo 6, versículo número 20, vai nos dizer que nós somos de Deus, Alinaldo. Nós somos de Deus porque Ele pagou um preço por nós muito alto. Preço de sangue, queridos. Foi um preço muito alto que foi pago. E é por isso que hoje, nessa noite, eu e você podemos declarar: eu sou de Deus, você é de Deus, a sua casa, os seus filhos, o seu trabalho, a sua empresa é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você é de Deus, queridos. Não importa as situações que estão à nossa volta. Pessoas podem declarar que é de A, de B, de C, não. Mas eu sou de Deus. E me permita falar algo. É claro, uma igreja está debaixo de uma liderança, está debaixo de um pastorado. Isso faz toda a diferença. Não estou dizendo que você não deve fazer isso. Você deve fazer isso. Mas a convicção que nós temos que ter é que, acima disso tudo, nós servimos a um Deus. Nós somos de Deus. E Paulo se levantou diante daquela situação e falou: eu sou de Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo, ele vai se levantar fazendo a diferença aqui. Ele pode falar: pode ninguém aqui ser de Deus, mas eu sou. Pode ninguém querer Deus aqui, mas eu quero. Eu sou. E nós vamos ver que mais adiante, no capítulo 23 ainda, Paulo, ele vai trazer outra palavra que vai confortar a nossa vida essa noite também. Paulo, ele vai declarar: porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Olha aí a segunda observação, queridos. Paulo, ele vai ter no seu coração a convicção também de quem ele serve, Gisele. De quem ele serve, Heitor. Ele vai ter a convicção por quem e para quem ele está passando aquela situação. E vejamos aqui, queridos, Gálatas capítulo 1, eu quero ler bem rápido com vocês. Gálatas capítulo 1, 15 e 16, vai nos dizer assim. Gálatas 1, versículo 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para o que já eram apóstolos antes de mim, mas partiu para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Versículo de número 15 é o que eu quero frisar, mais uma vez, quem dizendo? Paulo. Ele está dizendo o seguinte: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Ou seja, Paulo está dizendo: eu sei a quem eu sirvo, porque aquele que me chamou desde o ventre da minha mãe, eu sei a quem eu sirvo. E o que mais acontece nos dias de hoje é que tem pessoas servindo ao Deus errado, ou servindo a pessoas por interesses. Mas me permita, como se Paulo tivesse dizendo nos dias de hoje: olha, o Deus que eu adoro,
o Deus que eu vivo com Ele, o Deus que eu conheço, o Deus o qual eu sirvo. Você tem que ter essa convicção também, queridos. Você tem que saber de quem você é e a quem você serve. Nós vamos ver que Paulo, ele vai ser um portador da esperança. Ele vai fazer a diferença nesse navio que já está em pedaços, nesse navio que já está quase naufragando. E Paulo, ele vai dizer o seguinte: não temas, porque nós chegaremos bem a Roma. Nós vamos ver que no decorrer da sua conversa, Paulo ele vai ser bem mais ousado e vai dizer assim, ó, não se preocupa. O anjo de Deus me apareceu, o Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo. E nós vamos ver que ele vai falar mais, que essa situação é preciso, mas não vai acontecer nada, porque é preciso Paulo se apresentar a César lá em Roma. O que Paulo está dizendo com isso? Que ele sabe a quem ele pertence, que ele sabe a quem ele serve. Paulo está dizendo que, diante dessa situação, ele sabe o que está fazendo. E nós vamos ver que em Êxodo capítulo 21, a partir do versículo 5 e 6, nós vamos ver na figura de um servo. O servo, ele, depois de servir por 6 anos, nós vamos ver que no 7º ano ele tinha o direito da liberdade. Onde você está querendo chegar com isso? Aquilo que Paulo ele quer nos falar essa noite. Paulo ele tinha certeza de quem ele era, do Deus que ele era e a quem ele servia. Nós vamos ver em Êxodo 21 que no 7º ano, o servo ele poderia escolher se ele continuaria a trabalhar para o seu senhor, ou se ele sairia daquela casa e ia trabalhar ou ia viver a sua própria vida de liberdade. Mas nós vemos que se aquele servo ele resolvesse, Priscila, ficar naquela casa no 7º ano com o seu senhor, nós vamos ver que a sua orelha era furada. Porque a partir do 7º ano ele tinha o direito de quê? De escolha. Ou seja, ou eu vou viver a minha liberdade, ou eu fico aqui por amor. E nós vamos ver que em Êxodo 21, nós vamos que para marcar a vida daquele servo, ele tinha que ter a sua orelha furada. Porque no 7º ano estava mostrando que ele fez o direito seu de escolha. Ou seja, ele ia passar a viver naquela casa ou na mesma casa do seu senhor, vivendo por amor. Trabalhando por amor. Nós vamos ver que o servo, ele teria que ter a vontade de servir de fato, por amor. Nós vemos que isso é tão verdade em nossas vidas, que, queridos, para servir a Deus, precisa exatamente uma coisa: coragem. E junto com a coragem, o próprio Jesus, vai falar nos evangelhos que aquele que quer o seguir, tome a sua cruz. Isso nos fala de renúncia. Nós vamos ver que não é preciso só amar e ter coragem, mas a partir daquele momento você vai viver uma vida de renúncia. Se parece com algumas vidas ou
na figura, melhor dizendo, de algumas pessoas, e especificamente na figura do nosso pastor. A renúncia é algo que faz parte daquele que se diz servo de Deus. Porque aquele que quer servir, ele de fato ele vai ter que viver uma vida de renúncia. Ele vai ter que abandonar os seus gostos, os seus prazeres, vai ter que até mesmo passar noites em claro, momentos de lazer, passeios e etc. De fato, uma vida de renúncia. Mas Paulo ele vai declarar o seguinte: que podem as tempestades elas chegarem em nossas vidas. Podem até navios com desesperados, ou nós estarmos dentro desse navio também, nessa condição. Mas a condição e a convicção que nós vamos ter é que nós temos um Deus. Eu sei de quem eu sou e eu sei a quem eu sirvo. Talvez essa condição de tempestade que você está, queridos, é por você viver a serviço de Deus, por você estar numa vida de serviço a Deus e com certeza lutas, situações se levantam contra nós. Mas fica tranquilo, tenha coragem que o mesmo Deus o qual você conhece é o mesmo Deus que você vai ter a convicção de dizer, ó, eu sirvo ao Deus. E eu tenho um Deus. Paulo, ele não vai importar para a tempestade. Ele não vai olhar para a tempestade. Ele olha aquela situação e fala, ó, se ninguém quiser Deus, eu sou dele. Eu já sou. Segundo, eu sirvo a ele. Pode vocês também não servir. Eu sou dele e eu sirvo a ele. Pode a tempestade estar destruindo o barco lá fora. Eu sirvo a ele. Podem as lutas e as afrontas vir contra nós. Eu sirvo a ele. Podem as perseguições, os momentos de lutas vir sobre nós, sim. Mas nós servimos a ele. Nós temos a convicção de quem nós somos e de quem nós servimos. Paulo, ele vai mais ou menos dizer assim, ó. Tudo bem, as tempestades elas podem chegar, mas coragem, porque eu sirvo a ele também. Eu sirvo a ele também. E por fim, Paulo vai dizer algo tão interessante aqui, que de fato trouxe a diferença naquela embarcação, naquela tripulação. Paulo ele vai dizer o seguinte: o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Glória a Deus. Paulo ele vai fazer a diferença diante daquele navio de desesperados. Está todo mundo sem saber o que fazer. Paulo, olha, eu sei de quem eu sou. Eu sei a quem eu sirvo. Sabe por quê? Ele esteve comigo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós olhamos para a palavra de Deus e vamos ver Paulo mais uma vez com essa convicção. Eu sou de Deus, eu sirvo a Ele e Ele esteve comigo. E Paulo ele vai falar mais. Ninguém aqui vai morrer, ninguém vai perecer. Paulo ele vai se levantar para fazer a diferença e vai dizer, ninguém aqui vai morrer. Mas como? O barco, o navio, melhor dizendo, está em pedaços. Paulo ele vai fazer a diferença, um portador da esperança, porque ele sabe de quem ele é, a quem ele serve e quem estava com ele. Ele vai levantar diante daquela situação e falar, ó, ele esteve comigo. Isso é bem verdade nas nossas vidas, porque se estamos aqui nessa noite, é porque o Deus que não se emudece, o Deus que não está inativo, o qual nós lemos no Salmo de abertura, esse é o Deus que sempre está conosco, até nas horas das tempestades, queridos. Até nas horas das tempestades. Talvez você está desesperado nesse navio,
Mas Deus, Ele sempre esteve com você. Porque você sabe a quem você serve. E sabe de quem você é. E nós vemos na história que Deus, Ele sempre esteve com os seus. Nós vamos olhar em Gênesis 37. Também uma história que está muito fresca em nossas mentes. Um homem chamado José que, por inveja, foi vendido. E lá naquela cisterna, no capítulo 37 de Gênesis, vai falar. José, ele sabia que Deus estava com ele. Nós também vamos olhar para Gênesis capítulo 28. Vamos ver Jacó no deserto de Harã. E vamos ver também Jacó falando que Deus estava com ele diante daquela situação a qual estava para passar com seu irmão Esaú. Nós vamos ver também que o nosso Deus é o mesmo Deus que está com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Daniel 6, melhor dizendo 3. Daniel 6 é o próprio Daniel na cova dos leões. Ele sempre esteve com os seus, queridos. Ele sempre esteve com você. Ele sempre esteve com você. Aleluia. Nós vamos ver que durante toda a trajetória, até o próprio Jesus, Lucas 22, 43, no Getsêmanes da nossa vida, momento de dor, momento de tempestade, onde a nossa alma está angustiada, onde a nossa alma está dolorida, machucada, ferida. Nós vemos um Deus que está ali também. E o próprio Paulo, no navio dos desesperados, se levantando como portador da esperança, falando: eu sei de quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo, e Ele esteve comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, não importa, talvez você vai olhar no final disso tudo e vai dizer: foi difícil, sim, mas Deus esteve comigo. Aleluia. Está sendo difícil, mas Deus está comigo. Aleluia. Essa situação está sendo dolorosa, mas Deus está conosco, querido. Deus está, Ele sempre esteve. Aleluia. Nós vamos ver o mesmo Paulo diante dessas situações. No navio dos desesperados, ele declarando: olha, o anjo me apareceu. Eu sei de quem eu sou. Vocês podem até não servir a ninguém, mas eu sei de quem eu sou. Eu sei a quem eu sirvo, porque Ele esteve comigo. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Querido, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que por mais que estejamos diante de situações como tempestades, aflições, até num navio onde está para naufragar, em pedaços, e Ele está conosco. Ele está conosco. E quando eu olho para essa palavra, algumas coisas vêm ao meu coração. Primeiro é que Paulo, ele falou para aquela tripulação, para os responsáveis, que não era época de viajar, não era época para partir. Mas mesmo assim, eles escolheram ir. Enfim. Mas Paulo, ele poderia muito bem, como eu falei, falar: ó, eu posso até ficar aqui no meu cantinho e sei lá o jeito que Deus vai agir, e vocês que se virem aí. Eu já falei, vocês não querem ouvir. Mas Paulo, ele
se levantou como portador da esperança. Fez a diferença. E nós vemos no final disso tudo, versículo 24, dizendo Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar em uma ilha. O que Paulo está querendo dizer com isso é que aquilo que Deus tinha falado tudo ao seu respeito, o próprio Deus cumpriu tudo. Aquilo que Deus falou a teu respeito, querido, aquilo que Deus falou ao teu respeito, à tua casa, não tenha dúvida, vai se cumprir. Se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Se foi Deus que falou, Ele cumprirá. Paulo, ele vai se levantar diante disso tudo e vai dizer: ó, foi preciso passar por isso, eu tenho que estar diante de César, mas ninguém vai morrer porque eu preciso estar lá. E todos que estão aqui comigo, o Senhor já me deu todos. Então, Paulo, ele vai falar que aquilo que Deus tinha falado para ele está se cumprindo. Paulo vai dizer mais. Paulo disse mais, melhor dizendo, que não ia morrer ninguém, e não morreu ninguém. Paulo disse mais, que o próprio Paulo, ele entrou naquele navio como alguém desacreditado. Pastor Luiz, como que um homem aprisionado, em situação de descrédito, vai governar uma tripulação que não é tripulação mais, mas já foi o navio todo. Mas Paulo, de desacreditado, passa a ter crédito naquele momento. Paulo, ele passa a ter crédito. E ali todos, ficaram no, como diz a história, no pio, só ouvindo quem? Paulo. Vocês fazem isso porque Deus já... Um homem que entrou em descrédito passa a ter crédito. Paulo, ele faz tanto ou fez tanto a diferença diante daquela tripulação, que nós vamos ver que aqueles homens já faziam 14 dias que não comiam. E depois que Paulo fala com eles, dá uma injeção de ânimo neles, eles voltam até comer, eles voltam até ter fome. Nós vemos que o próprio Paulo também, que diante do sofrimento e do desespero, da luta e da dor, porque aqueles homens estavam sem esperança. E me veio a história do Titanic, o que fazer diante dessa situação? Se o barco está naufragando, se o navio está... O que fazer? E o pastor John, ele deixa a sua filha e a sua irmã e volta para ser um portador de esperança. Volta para fazer a diferença naquele navio. Paulo, ele poderia muito bem ter ficado na dele. Não, mas ele foi levantado para fazer a diferença. No navio de desesperados, Paulo foi levantado para fazer a diferença. Paulo, ele se levantou diante daquela situação que o navio estava em pedaços. O navio estava já tinha quebrado tudo. E Paulo fala, por mais que vocês estejam cansados, feridos,
Vai segurando aí nas madeiras, vai segurando aí nos pedaços do que sobrar, porque ninguém vai se perder. Aquilo que Deus falou a Paulo, Ele cumpriu tudo. E aquilo que Deus falou ao teu respeito, querido, se cumprirá tudo. Nem que você tenha que ir rastejando, segurando em pedaços, em madeira, aquilo que Deus falou ao teu respeito vai se cumprir. Talvez você esteja num momento de dor, talvez você esteja num momento de luta, talvez você esteja num momento o qual você está falando: ah, Deus, estou desesperado, eu estou em luta, eu estou em dor. Aquilo que Deus falou ao teu respeito, querido, Ele vai cumprir cada palavra que Ele falou. Aleluia. E nós podemos declarar como Paulo nessa noite. Nós vamos poder declarar como Paulo: ó, o Deus a quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, esteve ou estará ou está comigo. Aleluia. Queridos, aquilo que Deus falou ao nosso respeito se cumprirá. Mas nós temos que ter a certeza e a convicção de quem nós somos, a quem servimos e quem está conosco. Aleluia, aleluia. Deus sempre esteve conosco, queridos. Diante dessa situação, Paulo ele se levanta para ser um portador da esperança. Eu não sei o navio que você está nessa noite. Não sei qual a tripulação que está na sua mão ou que você está junto. Talvez seja numa tripulação onde é um momento de dor. Talvez seja uma tripulação onde é um momento do desespero, da doença, das incertezas. Mas se levante para fazer a diferença. Diga para essa situação: eu sei de quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo, e Ele esteve e estará comigo. Aleluia, aleluia. Querido, enche o teu coração de fé nessa noite, e no navio dos desesperados, faça você a diferença. Que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações. Que o Espírito de Deus continue trabalhando em cada coração. E que essa semana você enche o seu coração de fé e de certeza, assim como Paulo, que apesar das situações, você sabe de quem você é, a quem você serve e quem está com você. Que Deus abençoe e continue falando nos seus corações. Amém?